Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Agora é a vez do poema intitulado Poesia. Trata-se de um metapoema ou de um poema metalinguístico, porque é uma poesia a respeito de poesia. É o assunto tratando do próprio assunto. Então vamos mais a este metapoema do Carlos Drummond de Andrade. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Uau! Olha o alcance da poesia do Drummond. Mas vamos começar então separando, como ele fez, poema de poesia. Uma coisa é o poema, outra coisa é poesia. Uma coisa é o verso, outra coisa é a poesia contida no verso, transportada pelo verso. Então ele está tentando escrever um verso, mas a poesia já está dentro dele. Ele quer veicular essa poesia através de um verso, mas o verso não quer sair. Essa diferenciação entre poema e poesia é um legado do parnasianismo. Os poetas parnasianos, dado o seu materialismo, eles optaram pelo poema e não pela poesia, porque eram antirromânticos, porque eram antissentimentalistas e não queriam a poesia e sim o poema bem feito, bem formalizado, um poema concreto. Então deixou de herança para nós essa separação que foi muito bom, muito bom. Então vamos lá. O Drummond ele fala de um verso que não quer sair, mas a poesia está lá. Está lá e disse que essa poesia inunda minha vida inteira. Então eu coloquei aqui alguns itens para vocês me acompanharem aqui pela lousa. No primeiro item, o sentimento é bem mais amplo que a razão. Neste caso, o sentimento não quer ser diminuído pela razão. A poesia não quer ser diminuída pelo pensamento. Isso me lembra o heterônimo Alberto Caeiro, do nosso grande amigo Fernando Pessoa, aquele para quem pensar é uma doença. Por quê? Porque o pensamento reduz as coisas todas ao tamanho do nosso pensamento. Se eu digo aquele é o Sol, este Sol fica do tamanho do meu conhecimento a respeito do Sol. Como o meu conhecimento a respeito do Sol é mínimo, então também o Sol fica mínimo. Por quê? Porque ele está conceituado e não vivido. Por isso a poesia ela tem dificuldade para sair. Porque a poesia saindo, ela está sendo racionalizada, está sendo pensada, está sendo metrificada, rimada, está sendo veiculada através de palavras. Ou seja, a poesia vai ser reduzida à nossa capacidade de transformar poesia em texto, de transformar poesia em poema. Por isso, como ele estava com uma poesia muito grande, muito ampla, enormona dentro dele, uma poesia que ele disse que inunda a minha vida inteira, estava difícil de colocar um verso que exprime essa poesia que inunda a sua vida inteira. Porque o sentimento, claro, o sentimento não reduz as coisas ao seu pensamento. Ao contrário, o nosso sentimento tem um alcance muito amplo e profundo. Tanto é que alcança a vida inteira do Drummond, mas o pensamento não. Pegou a dificuldade? Então, se o pensamento ele reduz, a poesia é muito grande não quis sair. Quis apenas ficar onde está, porque no menos onde ela estava completa. Drummond, então, anotei aqui para você no número 2, Drummond diferencia poema de poesia, que é um legado do parnasianismo, porque para eles poema é o texto, poesia é o sentimento que se extrai do texto, são duas coisas bastante distintas, ok? No número 3,
a personificação da autonomia ao verso. Ou seja, o poeta é apenas o instrumento, às vezes incapaz, de veicular uma poesia a um poema. E ele fez essa personificação aqui, porque ele diz que gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Quem está cá dentro, inquieto, vivo? O verso. Tentando sair, tentando ser veiculado através de palavras. Ele está cá dentro e não quer sair. Não sou eu que, é ele que não quer sair. Então o verso ele foi personificado, é uma prosopopeia, é uma personificação do verso, porque aí o verso tendo uma autonomia, o poeta fica sendo um instrumento, como eu notei aqui para você. O poeta fica apenas sendo um instrumento e às vezes incapaz, dado o tamanho da poesia, dada a complexidade, a extensão da poesia, ele se torna incapaz de veicular uma poesia a um poema. Por isso que o poeta, além de ter um talento essencial e necessário para se fazer poesia, ele tem que ter um conhecimento bom das palavras para poder veicular o que ele está sentindo. Por isso que nós, claro, nós que não somos grandes poetas como um Drummond, nós não conseguimos colocar em palavras aquilo que nós sentimos. Por quê? Porque o que nós sentimos é bem maior do que a nossa capacidade de escrever. Legal? Mas tem mais coisas aqui. Vamos ver mais coisas neste grande poema. O ciclo renascentista, aqui no número 4, da Alta Idade Média até o fim do Romantismo, buscava musicalidade na forma, na rima, na métrica, na acentuação regular, nas figuras de linguagem, principalmente as figuras sonoras de linguagem. Então, na forma se buscava musicalidade. O ciclo modernista, não. O ciclo modernista, do realismo até o pós-modernismo, até a segunda metade do século XX, buscava musicalidade no conteúdo. E como é que é isso de buscar musicalidade no conteúdo? Está aqui no número 6. A musicalidade da poesia modernista está na sequência harmoniosa de conceitos. Porque é o que mudou do ciclo renascentista para o ciclo modernista. Por quê? Porque antes do modernismo, nós lidávamos com formas, com traços, cores, com imagens. Mas depois, a partir do modernismo, ou se quiser, a partir do realismo, nós vamos lidar com conceitos. Ou seja, mesmo na prosa, depois do Renascimento, nós não queremos mais saber de histórias que contam apenas histórias. Você quer, por exemplo, ler o Dom Casmurro do Machado de Assis, que não vai apenas contar uma história, mas ele vai contar e pensar uma história. Ele tem vários conceitos, aliás, inúmeros conceitos que são expostos durante a leitura de um Dom Casmurro, de uma Memórias Póstumas de Brás Cubas. São muitos conceitos e são esses conceitos que nos interessam depois do Renascimento. No modernismo, o que nos interessa são as ideias, os conceitos, ok? E aí, quando nós estamos lendo um poema modernista, nós estamos lendo também, não queremos saber apenas de fatos. O Drummond mesmo repetiu várias vezes, não faça versos sobre acontecimentos. Os fatos não importam. Claro que não, o que importa é o sentimento, o que importa é o conceito que nós temos dos fatos. São as ideias que nós temos dos acontecimentos. E se o autor consegue dar uma sequência boa de conceitos, o poema acaba tendo uma musicalidade no conteúdo. Ok? E para expressar melhor isso, é claro que o modernismo vai optar por uma linguagem mais coloquial. Por que a linguagem mais coloquial é mais interessante para o modernista? Claro, porque a linguagem coloquial é mais natural, ela é menos artificial que a linguagem culta. A linguagem coloquial é aquela do dia a dia, é aquela que as pessoas criam e recriam durante um dia, durante uma vida, durante uma história. E são aquelas criações naturais, surgem, nascem do cotidiano. E como elas nascem do cotidiano, elas são mais verdadeiras, elas são mais próprias do nosso viver.
Então a cultura brasileira está muito mais na linguagem coloquial do que na linguagem culta. E daí porque os modernistas optam por essa linguagem. Então eu anotei aqui para você no número 7 que expressões coloquiais como está cá dentro são mais naturais ou menos artificiais que as expressões da linguagem culta. Por isso são mais honestas, são mais verdadeiras, são mais capazes de expressar com mais precisão os nossos sentimentos. E tem aqui um último item a respeito deste poema, o número 8. Drummond usa a palavra pena porque tem mais história, uma palavra mais densa, é mais significativa. Vamos ver lá no poema? Porque às vezes o aluno fala assim, mas professor, o cara é modernista, o cara é do século XX, quem escrevia com pena no século XX? Por que o poeta insiste nessa coisa velha, ultrapassada? Por quê? Porque a palavra pena, por exemplo, neste caso, a palavra pena, ela é carregada de história, ela é carregada de lirismo. Existe uma estética poética na palavra pena quando se escreve algo e principalmente quando tem a ver com o sentimento. Se ele coloca lá que a caneta ou o lápis não quer escrever, não tem tanta história nisso, fica uma coisa muito recente. E o que ele está sentindo é uma poesia que inunda a minha vida inteira. E tem algumas palavras, então, que tem mais alcance. Por isso que ele diz que, no segundo verso, que a pena não quer escrever. Então, normalmente, mesmo o poeta sendo bastante contemporâneo, ele usa, às vezes, algumas palavras mais antigas, porque ele quer um alcance histórico maior. Tá bom? Que bom conversar com vocês a respeito de mais esta obra do nosso grande amigo Carlos Drummond de Andrade. Um abraço a todos, até o próximo poema. Oba!